Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, viajantes! Estamos aqui de novo com mais um podcast do Mari pelo Mundo. Eu tô aqui hoje com a Mari, mas a gente tem também um convidado especial, que é o Daniel, de Paris, que vai dar dicas de Paris com crianças. Mas antes de começar as nossas dicas, eu queria fazer um pequeno agradecimento. A gente está gravando o nosso 16º episódio hoje. São 2 meses de podcast. A gente recebeu alguns elogios, comentários, e aí eu queria agradecer para a Malu, a Gabi, a Mary, o James, a Luciana, a Maria Esther, a Vanessa, que foi muito fofa nos comentários dela, e a Carla, lá do Longe Perto, que está seguindo a gente no Spotify desde o primeiro episódio. Então faz que nem a Carla, assina no seu feed, no seu agregador preferido e segue a gente. Toda semana tem episódio novo aqui. Mari, Paris. O Daniel vai falar dos lugares e as recomendações dele são ótimas. O Daniel a gente conhece faz bastante tempo, desde o começo do blog. Quem seguia a gente no Snapchat vai lembrar. Ele sempre mostrava Paris, mostrou a Noite Branca, mostrou muita coisa legal e agora ele continua fazendo isso nos stories do Instagram. Então, assim, é uma pessoa incrível que conhece tudo sobre Paris e tem criança. Então, as dicas são ótimas. Eu vou falar dicas de planejamento. Porque eu já fui para Paris várias vezes, várias com a minha filha. Então, eu acho super importante para quem está planejando uma viagem para Paris, algumas coisas já deixar agendada ou contratada com antecedência, para facilitar e para ter mais conforto e segurança. Uma é o transfer do aeroporto para o hotel. Você chega super cansada com a criança e lá tem muitas opções, tem muita gente oferecendo, então eu acho que vale a pena deixar já agendadinho um transfer do aeroporto para o hotel. A outra coisa é um tour pela cidade, um tour pelos principais pontos, para você já ter uma ideia geral do que você vai ver na cidade, o que é legal voltar, o que não é. E então tem 2 opções que a gente tem lá no blog também. Uma é aquele ônibus de 2 andares. Eu ia te perguntar, vale a pena hop-on-hop-off em Paris? Já fiz muito. Porque eu já fiz com o meu filho em Milão, já fiz em Nova York, em Londres, e ele adora. Mas em Paris, que ele estava com 5 anos quando a gente foi, eu não fiz o hop-on-hop-off. Ele é uma opção mais em conta. Eu acho o tour privado muito mais confortável, porque você não fica no ponto esperando o ônibus chegar, você não tem aquele tempo, você não tem que se deslocar do seu hotel até o ponto, porque a menos que seu hotel seja na porta do ponto, sempre tem. Frio, se tiver frio é ruim, você tem que ficar lá no ponto esperando. É outra coisa que é ruim. Termina umas 5h30, 6 horas, dependendo da estação. Então, se você começou tarde, já era também, né? E no calorão também é péssimo. Quando a gente... Ele é ótimo em condições ideais. Mas ele tem um negócio que em Paris vale a pena, porque a altura do ônibus com a guia é muito boa. Então você entra com carrinho direto no ônibus. E o metrô é um horror. Você dobra o carrinho, desce aqueles 30... aquele monte de escada. Então, assim, quem tem criança e tá querendo economizar um pouco, esse ônibus vale mais a pena. Porque a gente fez muita coisa a pé, meu filho ainda andava com carrinho. Então ele cansava, dormia no carrinho e tudo bem. Mas a gente não pegou o ônibus também pelo esse sobe e desce do ônibus. Mas em Paris eu podia ter pego, é isso. Entendi. Ai, tem uma história engraçada. A gente tava no ônibus, entrou uma pessoa, dá pra parar um pouquinho antes? Nossa, o motorista, eu não sou taxista. Ele foi super grosso. Mas é uma opção boa. Então eu recomendo ter pelo menos o tour, ou agendar um tour de 8 horas com os pontos principais pela cidade, um tour privativo, outro nível de conforto. E também quem gosta de museu e já tem certeza que quer ir nas atrações específicas, comprar o City Pass Paris, porque aí ele tem a entrada, às vezes prioritária, ou sem fila, ou pelo menos já garantida a entrada para os principais museus.
Então isso facilita. Já compro de 2, 3 ou 5 dias, porque aí também você resolve na hora qual que você quer ir. E um tour diferente, um almoço no Sena, um cruzeiro, alguma experiência bacana para fazer a viagem ser um pouquinho diferente da padrão, ou um ingresso para um show. Lá eu fui no Zenit, super bem organizado, o metrô para perto e tem um show da Disney, tem um monte de show que agrada a criança. Então, para planejamento, essas são minhas dicas. Então agora vamos ouvir um pouco das dicas do Daniel? Oi, pessoal do Mari pelo Mundo, seguidores, amigos, todos. Eu sou o Daniel, do Dicas de Paris. A gente está 8 anos na França, quase, e 1 ano em Portugal. Então, desde 2010 a gente está pela Europa. Trabalho com turismo há 7 anos. Há 6 anos tenho a minha empresa, um receptivo em Paris. A gente busca no aeroporto, faz city tour, faz os passeios ao redor de Paris, os mais distantes como Monte Saint-Michel, Bruges e Bruxelas na Bélgica. São os passeios que duram o dia todo e são bate-volta ainda. Eu tenho 2 meninos, um de 7 e um de 5, então tenho propriedade para falar sobre as dicas para as crianças em Paris, além dos clientes que eu levo em 7 anos que também seguem essas dicas e que eu vou aperfeiçoando a forma que facilita, né, para as crianças e seus pais. Hoje mesmo eu estou em Versalhes e Giverny, é um combinado que a gente faz muito, com um bebê de 3 meses e o irmão mais velho de 3 anos, né? E não interfere em nada, a gente leva os carrinhos, a gente tem as cadeirinhas aqui também, agiliza, otimiza e faz o dia render principalmente, né? Esse combinado de Versalhes e Giverny, que eu gosto sempre de salientar, que a otimização do tempo na Europa é muito importante. A gente imagina, mesma coisa na Disney, que eu já vou falar para vocês. A gente sempre imagina e vê em blogs e sites as pessoas falando que você gasta um dia para Versalhes e um dia para Giverny. Você imagina numa viagem de 5 dias, que é o que em média as pessoas fazem por cidade europeia, principalmente a primeira vez, às vezes até 3, né? Você gastar um dia para Versalhes, um dia para Giverny, já foi quase metade da sua estadia. Então, a gente desenvolveu essa forma de fazer Versalhes e Giverny no mesmo dia, sem pressa, sem correria, e funciona muito bem. Mas vou falar mais sobre o que acaba sendo focado para as crianças, né? E que é o que os pais de primeira viagem buscam, que é principalmente a Disney e o Asterix, que são os 2 maiores parques nos arredores de Paris. Em média são 50 quilômetros de Paris. E nós levamos de manhã e buscamos à noite após os fogos. Muita gente pesquisa na internet e quer ir de trem. Não tem problema nenhum, não é tão complicado. Entretanto, de onde você está em Paris, de onde você vai estar em Paris, pode ser que você tenha que pegar 2, 3 metrôs para depois pegar o trem. Às vezes para ir é tranquilo, o problema é a volta, principalmente no verão, porque o espetáculo da Disney ocorre no verão às 23 horas e vai acabar 23h15, é muita gente querendo pegar o mesmo trem. Então fica uma confusão e às vezes você vai pedir um Uber ou um táxi ali na hora do desespero e vai pagar 150 euros para voltar para Paris de madrugada, né? Ou vai chegar em Paris, não vai ter metrô, porque aí o metrô já fechou e aí você vai ter que pegar um táxi. Então pensa bem nessa logística. Uma outra dica já dentro de Paris e que pouquíssima gente visita, e eu digo que é uma pérola para levar as crianças, é o Palais de la Découverte. Ele fica na parte posterior do Grand Palais. Dá para os pais visitarem o Grand Palais e logo em seguida entrarem no Palais de la Découverte, que é um local que tem experiências físicas e químicas, tipo o Parque de La Villette, que o pessoal divulga muito, entretanto, menorzinho, mais aconchegante, dentro de Paris. Já um outro ponto também dentro de Paris e que muita gente passa batido por ele é o Jardim de Luxemburgo, não só para os pais poderem visitar, mas para as crianças brincarem. Tem um carrossel lá dentro, desenhado pelo Eiffel,
pelo Gustave Eiffel, e também lá dentro um parquinho. Você paga 2 ou 3 euros por criança e deixa elas soltas num parquinho com aqueles brinquedos de praça, sabe? E dá pra dar uma quebrada no dia e deixar a criança gastar energia e brincar ali. Sem falar no laguinho, na frente do prédio do Senado, dentro do jardim mesmo, que também, se der sorte, vai ter uns barquinhos para a criança alugar o barquinho e brincar com o barquinho. Já um outro que é mais conhecido, que também não está dentro de Paris, está no Bois de Boulogne, é o Jardin d'Acclimatation. É muito legal também, aí é para passar o dia inteiro, é direcionado para a criança brincar mesmo. E é melhor no verão porque tem muita coisa aquática, muito brinquedo de água, né? Paris, né, com criança, eu recomendo entre abril e setembro, porque nos outros meses é um pouco frio. Claro que não é impossível de vir, mas dificulta um pouco. Carrinho, muita roupa, né? Achei as dicas do Daniel muito interessantes. Você tem alguma coisa para complementar, Mari, para falar sobre Giverny, Versalhes, do que ele contou, mesmo a Disney? Quando você foi, como é que foi? Esses lugares que ele falou realmente são os principais, são os que a minha filha mais gostou e que a gente voltou várias vezes. E lá na França tem muita criança, muito parquinho. Os franceses saem muito com as crianças durante a semana também. As escolas têm um dia na semana que não tem aulas, pequenininhos. Então você vê muita criança na rua e nos parquinhos. Então tem vários parquinhos públicos também, que é uma opção mais tranquilinha, se quiser ficar só perto do hotel e tal. Então é uma cidade boa para ir com criança. Eu me lembro que uma das coisas que meu filho mais gostou foi de brincar nos jardins mesmo. Ele estava com essa idade, com 5 anos, quando a gente foi. E carrossel, parquinho, árvore, lugar para subir, lugar para descer, grama para correr. São as fotos mais legais que a gente tem dele. E uma coisa que ele gostou, ele também gostou de subir na Torre Eiffel. A gente subiu. Isso, e basta o primeiro andar. A gente foi no primeiro andar, só o Gosta mais básico, que de era até para coisas não pegar muita básicas fila. e simples, e o máximo que dá para evitar os perrengues e a viagem ser muito cansativa é o ideal. Eu fui para Versalhes, Giverny, para Disney. Fui por conta própria com os transportes. Eles funcionam bem, mas é o que o Daniel falou. É cansativo. A ida vai todo mundo feliz. A volta tá todo mundo cansado, com fome, termina tarde. Às vezes tem obra no metrô, aquilo demora muito mais do que o esperado. Então, assim, tem que ir com essa ideia de que não vai ser super confortável. Como é uma viagem que você não faz todo dia e às vezes é a viagem da vida, o sonho de Paris, eu acho que vale a pena investir nos tours com mais conforto. Um tour privativo do Daniel é bem legal porque ainda por cima é brasileiro, então faz o tour todo em português e ainda tem as dicas específicas do local e dá para tirar as dúvidas, então isso realmente facilita, porque quando a gente compra os tours também nem sempre tem em português. Então tem que se virar ali Tem que se virar no inglês ou no no espanhol. inglês. E às vezes a criança até põe lá o áudio em espanhol, mas não é uma coisa assim que atrai tanto, né? Há uma coisa que tem bem bacana que a gente pôs recentemente no blog, é o Tour no Louvre, uma parceira da gente que ela faz específico para criança também. Então são 2 horas dentro do Louvre que as crianças amam. Então também é um investimento diferente que vale a pena, e principalmente para as crianças que não estão acostumadas a passar tanto tempo em museu e os pais acham que seria legal ter essa experiência diferente em Paris, num museu tão importante, é um passeio legal. Quando a gente foi, esse foi um passeio que eu não fiz. A gente ficou na dúvida se entrava ou não no Louvre. Eu já conhecia, meu marido também. Quando a gente foi com meu filho, a gente resolveu não entrar. Mas da próxima vez, agora que ele tá um pouquinho maior, a gente conseguir ir de novo, eu quero levar ele para conhecer o museu, que eu acho que é bem importante.
Não, eu já fui umas 5 vezes com a minha filha, porque ele é imenso, então é impossível conhecer de uma vez só. Ele tem o subsolo, que é muito legal, que é Paris Antiga, e tem café lá dentro, dá pra entrar de carrinho, tem entrada prioritária para quem tem criança pequena, então a gente nem pegou a fila, então foi mais fácil. Em dia de muito sol, dia de chuva, é o melhor passeio também. Então, vale a pena. E como ele tem a parte de quadros, a parte de peças, a parte de Egito, então ele é muito variado. Uhum. Então, é um passeio que vale a pena. Agora, com uma guia em português, ainda direcionado para criança, deve ser Nossa, incrível. deve ser Tem maravilhoso. diferença Já também. está anotado no meu caderninho. Paris da próxima vez será com guia para crianças. Daniel estava falando da melhor época para ir. Eu vou contar algumas coisas que já me aconteceram em Paris. A primeira vez que eu fui, a gente vai com aquela super expectativa, a Cidade Luz, a cidade maravilhosa, Paris, a Torre Eiffel, e tava nublado, ficou nublado os 4 dias e eu não vi a torre. A nuvem cobria até o primeiro andar, te juro. E aí era aquela coisa, preciso voltar para ver a Torre Eiffel em Paris. Essa é uma das coisas. A outra, já peguei também muito, muito, muito frio. A gente comprou para subir só até o primeiro andar da Torre Eiffel. Pegamos o elevador errado, fomos parar no segundo, mas era uma ventania, era uma coisa louca. Eu sei que a gente sofreu e a fila para descer era grande. Assim, é a cidade de glamour, mas nem tanto, né? E tem umas épocas que são super lotadas. Eu nunca fui em julho, mas eu sei que eu tenho uma amiga que foi e ela falou que é uma lotação incrível nos museus. Você vai andando assim na fila do povo ali, que é bem complicado. Então a dica que ele deu da época do ano é boa, mas em julho principalmente precisa dar uma olhadinha nos passeios, que fica bem cheio. Mas na baixa temporada, melhor época para ir, inclusive com criança. Eu tenho uma amiga que mora lá, que foi pra Disney em dezembro, com neve, e ela falou que é roupa de esqui, porque realmente é muito, muito muito frio, né? frio. Então, assim, dá pra ir em qualquer época do ano, mas tem que ir preparado. O seguro super importante, porque eu também já tive um acidente lá, chutei, perdi a unha, chutei um trequinho de nada, perdi a unha. Foi uma tortura vários dias. Então, assim, eu acho que tem que ir planejado, tem que ir com seguro, tem que olhar a previsão do tempo e gastar um pouquinho mais, ou às vezes se colocar na ponta do lápis, não é mais, dependendo do número de pessoas que você está, acima de 3 já compensa um tour privado. Tour privado. Então eu acho que vale a pena e são essas minhas dicas. E todas as informações que a gente está passando aqui, essas dicas do Daniel, da Mari, a gente está deixando tudo lá no blog. Tem alguns links para quem quer fazer os passeios, programar sozinho, tem os contatos e tem também para quem quiser conhecer, fazer parte de um grupo para conhecer Paris, um grupo menor com guia em português. A gente também tem esses dados lá no blog e tem grupos para 2020. E para fechar o podcast de hoje, eu vou voltar com o Daniel dando mais uma dica, falando sobre seguro viagem. É uma coisa que a gente já falou aqui num episódio específico sobre seguro viagem internacional, já deu dica em outros episódios, tem sempre nos posts, é um negócio muito importante. Aí eu vou colocar o depoimento de mais uma pessoa dizendo para vocês que é importante sim, muito importante ter o seguro viagem internacional e tem todas as dicas lá no blog. Escuta o que o Daniel tem para dizer. Uma dica muito importante que às vezes as pessoas negligenciam é a questão do seguro saúde, principalmente com criança. Fazer um bom seguro, um seguro de confiança que não vai te deixar na mão quando você precisar. É claro que ninguém quer usar, mas acontece e criança principalmente adoece por N motivos e com frequência. Às vezes uma garganta acaba com a viagem de uma criança e da família. Então a gente tem o seguro saúde no site, né? O link para o nosso seguro que a gente recomenda. Então pode ir lá no nosso site blog, dicasdeparis.com.br. E a gente fica por aqui. Não esquece, assina o nosso podcast no seu agregador preferido ou no Spotify. Segue a gente no blog e nas redes sociais. No Instagram, maripelomundo.blog. No Twitter, Facebook, Pinterest, Mari Pelo Mundo. maripelomundo.com.br. Até a próxima!
Tchau!